Nikki Haley anuncia sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos e pode desbancar o Trump, que inclusive está envolvido em alguns escândalos que podem tirar a sua candidatura. Estados Unidos e Filipinas anunciam o maior exercício militar há pelo menos uma década, inclusive com as Filipinas fechando parcerias militares com os Estados Unidos e com o Japão, enquanto a disputa pelo Mar da China Meridional só aumenta. Alemanha, com Boris Pistorius, o ministro da Defesa, garante que pode haver um fiasco da Aliança dos Tanques, liderada pelos alemães com o Leopard 2, e notícias importantes também da China, se colocando nesse momento em conjunto com o Irã, como a principal liderança por uma paz entre Ucrânia e Rússia. Será que os Estados Unidos vai aceitar essa liderança? E, ao mesmo tempo, a gente tem importantes membros ali da Rússia garantindo que a OTAN e os Estados Unidos já cruzaram todas as linhas vermelhas e que uma resposta contra a aliança e contra os Estados Unidos está mais próxima do que parece. Eles já cruzaram todas as linhas, inclusive a Crimeia pode ser a próxima. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super legal, tá? E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, que isso é super importante, me ajuda a continuar produzindo sempre conteúdos diários. Eu agradeço demais, viu, pessoal, quem ajuda sendo membro ou também através da chave Pix, legal? E se você quiser ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo do Brasil, pessoal, link na descrição. Eu duvido você achar outro curso tão completo com um preço tão baixo. Contato comigo ali direto, professor, vocês não vão se arrepender. Tamo junto, pessoal, aulas semanais, resumos mensais, tudo para você se manter sempre muito bem atualizado, além do conteúdo completo também de geografia. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve hoje, na verdade ontem, a confirmação da primeira pré-candidata aí, que vai disputar as prévias pelo Partido Republicano, chamada de Nikki Haley. Nikki Haley, ela fez toda a sua carreira política na Carolina do Sul e eu diria que ela é uma candidata um pouco mais moderna para quem está tendo que se contentar, né, entre aspas aí, com dois candidatos mais um pouco de idade avançada, com pensamentos um pouco mais retrógrados, considerados pela população, que é o Trump de um lado e o Biden de outro, né? A Nikki Haley, ela apresenta alguns méritos na sua vida política. Por exemplo, ela ostenta aí o título de uma mulher que nunca perdeu nenhuma eleição na sua vida. Ela começou sua vida política há aproximadamente aí 19 anos e ela se gaba muito de ter assim essa presença no corpo a corpo, ela vai conversar com as pessoas em loco. E para uma população americana que está cada vez mais decepcionada com os políticos, poxa, o cara governa somente para um grupo, não governa para outro tal. Voltar a ter essa política no corpo a corpo, de discutir com a população local as demandas, pode ser um ponto importante para Nikki Haley, ponto positivo para ela. Outro ponto positivo está ligado a algumas, digamos assim, algumas pautas que ela se mobilizou que contaram bastante para o aumento da sua popularidade. Por exemplo, ela está ali, né, participando da vida política de um estado que ainda tem muitos casos associados, não posso falar aqui no YouTube, né, mas ao racismo, né, tá? E por conta disso, teve, por exemplo, um caso de um atirador que entrou em uma igreja que era mais associada ali, né, uma área de comunidade negra e tal, e fez uma série de disparos. Ela pegou e tirou a bandeira ali dos confederados, que remontavam ao período da escravidão, justamente como uma forma de combate a essas coisas que acontecem no território da Carolina do Sul. Isso foi muito bem visto por empresários, porque ela se mostrou, né, a favor da luta contra esse movimento, que eu não posso falar aqui no YouTube e tal, e isso foi super relevante, tá? Outro ponto sensível a ela também é a questão dela já ter sido indicada, inclusive ela foi apoiadora, agora ela fala que na verdade o Trump deveria ficar um pouco mais quieto, né? Mas ela foi uma embaixadora da ONU nomeada pelo Trump. Ela não apoiou o Trump à época das eleições, ela apoiava o outro candidato nas prévias do Partido Republicano. Mas durante a campanha eleitoral contra Hillary Clinton, embora ela considere que a Hillary Clinton é uma inspiração para ela na vida política, de uma mulher forte, empoderada e tal, ela apoiou o Trump e ganhou o cargo também de embaixadora. E se posicionou, pessoal, muito fortemente, tá? Sempre contrário aos chineses, contrário aos iranianos, em favor e defesa, por exemplo, de Israel. Ela é uma republicana, né? Tem que deixar isso bem claro. E talvez nesse momento em que a China, junto com o Irã, está falando aí, vamos fazer uma nova ordem mundial, uma ordem mais democrática,
esses posicionamentos fortes podem contar em favor aí da sua possível popularidade. Outra questão, tá ligado? Que nem eu falei, né? Ela é muito mais jovem, ela tá beirando ali os seus 50 anos, e ela é uma mulher. Uma mulher, primeira, e inclusive dentro da Carolina do Sul, ela foi a primeira governante mulher no estado e mulher também não branca. Por mais que assim, no fenótipo, ela aparente, né, ter ser branca, ela é descendente de indianos. Inclusive, ela nem usa, né? O Nikki Haley não é o seu nome oficial, o seu nome indiano aí, né? Então, ela já parte de uma outra premissa de uma moça que representa uma maior diversidade. Então, esses são os pontos positivos. Eu diria que os pontos negativos estão associados a essa mudança política que ela fez de última hora. Poxa, elogiava o Trump, embaixadora tal, agora fala que ele não consegue ficar quieto. E isso prejudica os Estados Unidos. Ela não é engajada numa luta que parte da direita americana tem contra essa guerra cultural. A Disney está modificando os nossos jovens, a gente tem uma guerra nas universidades produzindo conhecimentos de esquerda, essa cultura woke americana. Ela não se engaja, né, nesse tipo de debate ali na sociedade americana. E hoje ela não ocupa nenhum cargo político de grande relevância e com certeza não detém o apoio e o conhecimento da maioria dos republicanos. Então, possivelmente, ela não vai ter tanto dinheiro como outros candidatos para conseguir realizar as prévias. Portanto, eu diria assim, claro que na política tudo pode surpreender. Como eu falei, ela nunca perdeu uma eleição. Mas eu diria que dentro de um partido que muito possivelmente vai ter o Trump, se ele conseguir se livrar dos escândalos de roubo de documentos oficiais na Flórida. Hoje surgiu, por exemplo, a notícia que porque o Trump ele contestou muito o resultado das eleições, principalmente na Geórgia. E aí hoje saiu algumas deliberações que algumas pessoas que fizeram ali o seu juízo, declarações de juízo, mentiram e estavam associados ao Trump. Pode ser mais um processo que inviabilize ele de concorrer como candidato do Partido Republicano. Mas assim, eu diria que dentre a Nikki Haley, Donald Trump e Ron DeSantis, esse sim, o principal opositor do Trump para concorrer ali, né, o governador da Flórida, penso eu que ela seria a terceira opção dos republicanos. Mas, né, política, eu diria que é uma caixinha de surpresas. Será ela a próxima presidente dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários. Filipinas anuncia, em conjunto com os Estados Unidos, que vai desenvolver o maior exercício militar da última década, lembrando que teve algumas confusões ali relacionadas ao uso de arma laser pelos chineses, em barcos também associados ali a Filipinas, e que a região do Mar do Sul da China é hoje, com certeza, com a presença de Filipinas, Vietnã, Brunei, Malásia, China, Taiwan, a presença também de bases americanas ali, uma das regiões mais disputadas do mundo. Presença de combustíveis fósseis, 1/5 de toda a pesca mundial está localizada nesse mar e, principalmente, é uma região de passagem, de rotas comerciais. O Mar do Sul da China, o Oceano Índico-Pacífico, é hoje o oceano mais movimentado do mundo. E essa corrida, né, que a China vem fazendo de construção de ilhas artificiais para expandir a sua zona econômica especial, a instalação de bases militares, inclusive nessas ilhas artificiais, para dominar o comércio, o petróleo, a pesca, as rotas, faz com que também outros países também se mobilizem. Visto aí que as Filipinas anunciaram recentemente um acordo de defesa de cooperação conjunta com os japoneses, cara, o Fumio Kishida, o Japão, está mudando a sua geopolítica e aceitando armas americanas no seu território, anunciando aumento dos gastos militares no PIB, tá, isso é bem importante, e anunciou uma cooperação de exército também com as Filipinas. As Filipinas já tinham anunciado também, foi no comecinho de fevereiro, né, ou no finalzinho de janeiro, uma parceria para a instalação de mais 4 bases militares americanas, e agora anunciaram o maior exercício militar da última década, numa região, de novo, que é super disputada com os chineses. Existem ali milhares de ilhas que ainda não foram ocupadas, que a China pega e sedimenta em cima de áreas de corais e recifes, e constrói ilhas artificiais, e que fala que um raio de 200 milhas náuticas depois daquela ilha é a sua zona econômica exclusiva, que só ela pode explorar ali, que só ela tem direito de monitorar embarcações e coisa que o valha. Então, uma região muito disputada que vão ocorrer aí exercícios militares com a presença dos americanos. Óbvio, pessoal, que a China vai ver como uma afronta, uma ameaça ao seu território. Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, garantiu que ele tem muito medo que um fiasco da aliança dos tanques aconteça. Em que sentido, professor? A gente tem hoje
confirmado mesmo de tanques Leopard 2 que estão dispostos a ir para o conflito, 14 tanques que vão ser enviados, do tipo A6, né? Que vão ser enviados para os ucranianos por parte da Alemanha e mais 3 que vão ser enviados por Portugal. Ah, professor, mas e a Polônia? Não vai enviar? Vai enviar. Só que ela vai enviar um tipo um pouco mais antigo e que, segundo declarações do próprio Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, são tanques que precisam muito de manutenção e que, com as atuais condições, não duram nem um minuto na guerra da Rússia. Eles vão ser facilmente derrubados. Além do que, tem toda a questão de treinamento, toda a questão de logística, as munições. O Stoltenberg, por exemplo, falou ontem que há o risco muito grande da falta de munições. O Washington Post, por exemplo, declarou ontem que mesmo com a boa vontade, com a intenção aí dos países ocidentais, essa falta de munição e a dificuldade de logística complica muito também o auxílio à Ucrânia. A gente não pode esquecer, galera, a gente está falando, porque fala assim, vai exportar tanque. Parece estar importando uma coisa da Shopee, né? Convenhamos, é um tanque, é um blindado, precisa de treinamento, de munições, de insumos, equipamentos. É uma coisa muito complexa de fato, tá? Então a Alemanha, ela está tentando motivar os países que participam dessa aliança dos tanques, principalmente relacionados a Leopard 2, seja de qualquer modelo, a acelerar o processo de manutenção e de reparação dos seus tanques. Se vai acontecer ou não, galera, não sabemos. A ideia inicial era mandar pelo menos 2 batalhões. Estima-se vai uns 90 tanques. Eu diria para vocês que, pelo menos até o momento, a ajuda está muito menor do que se esperava até então. Claro, pessoal, de novo, né? Tem toda a logística, treinamento, participação, mas, por enquanto, a situação está preocupante aí para os ucranianos. Notícias importantes também relacionadas à China. A China realizou uma reunião com o Irã, tá? Os 2 chefes ali de Estado, e eles garantiram algumas... A gente sabe, né? Geopolítica, eu sempre falo, é o mundo da hipocrisia. Por exemplo, dentre as declarações que eles fizeram, eles consideraram, por exemplo, que era essencial o Irã dar um pouco mais de liberdade para as mulheres. E eu claramente defendo, de fato, ele falou que ia deixar as mulheres participarem do governo. Até agora não teve nada disso. Falou que ia dar liberdade, por exemplo, de escolha, de estudo e tal. Está cada vez mais coibindo a participação feminina, inclusive nos campos de estudo, e é claro que precisa dar mais liberdade para as mulheres. Não é isso que eu estou questionando. Eu estou questionando um país que até pouco tempo atrás tinha uma polícia da moral e dos bons costumes e que agiu, convenhamos, pessoal. Professor, mas não foi comprovado, tal. Mesmo que o caso da Mahsa Amini, que foi morta pela polícia da moral e dos bons costumes, tenha sido um acidente, convenhamos que não é, né, da presença dos princípios do Irã, o respeito à diversidade e à liberdade, principalmente frente às mulheres. Mas eles declararam, Afeganistão, por favor, precisamos aí que você defenda um pouco mais as mulheres. E fez questão, claro, de falar que a situação atual é culpa de quem? Dos Estados Unidos, da saída do Biden do Afeganistão, tá? Mas isso não foi um, entre aspas, mero detalhe assim para a situação. Porque os pontos mais importantes estão ligados a uma declaração que a China e a Rússia vêm fazendo muito forte desde o ano passado, que é a formação de uma nova ordem mundial. Uma ordem mundial mais democrática, segundo eles. Porque o que existe hoje não é uma ordem mundial democrática. É uma ordem mundial liderada pelo G7, que abusa com a OTAN e tendo como líder os Estados Unidos, comandando e se achando dono dessa nova ordem mundial, com intervenções estrangeiras. Condenaram isso também, tá? As intervenções estrangeiras, as revoluções coloridas, ou seja, essa guerra híbrida que os americanos fazem de convencimento, propaganda em outros países, fizeram uma condenação e disseram que vão lutar por uma revolução nessa nova ordem. Penso eu que isso vem muito a partir da formação do que eu sempre falo para vocês, do que vai ser os BRICS em 2023. A convocação de novos países, Argentina, Líbia, Nigéria, Irã, Arábia Saudita, Indonésia, Egito, são todos países que estão sendo cogitados para entrar nesses BRICS+. Esses BRICS+, deixaria de ser um bloco que fala somente sobre pontos mais econômicos para ser um bloco geopolítico de oposição ao G7, a liderança dos emergentes. E é claro, pessoal, vamos ser sinceros, né? Vocês acham que a China realmente ela quer uma democracia da nova ordem mundial? Ela quer que os países emergentes ganhem destaque e que ela seja a liderança dessa nova democracia em que os países emergentes vão ter mais papel de discussão. De novo, não existe bonzinho na geopolítica. Existem nações, existem interesses em que cada nação vai ter aliado de uma ou inimigo de outra,
de acordo com os seus interesses, e enquanto interessa isso, tá? Enquanto interessa. Ah, pessoal, esqueci de comentar também. Os chineses, eles garantiram que eles vão ser a liderança de uma proposta de paz entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que o Lula já tinha falado também na reunião com Biden que ele considera que o Brasil e os outros membros dos BRICS, incluindo a China, têm que participar dessa discussão, e a China fez elogios também à França, porque a França, por mais que o Macron esteja mandando aí, né, o AMX, os tanques e tal, o Macron sempre fala que é necessário escutar os russos, escutar o Putin, porque é uma grande nação, e também merece ter as suas demandas ouvidas, desde que, claro, não tire todo o território dos ucranianos. E aí, será que os americanos vão gostar dessa proposta da China, liderando um acordo entre Ucrânia e Rússia? E mais, sabendo que a China, embora tenha condenado publicamente as ações da Rússia, não aplicou sanções, grandes punições, será que a Ucrânia vai aceitar a China, o papel da China como mediador da situação? Pense eu que não, hein? Continue aí com o vídeo. E, para finalizar, a gente teve também, galera, uma notícia super importante a respeito do Polyansky, que é um agente político super importante da Rússia. Deu uma entrevista, galera, bem relevante, falando que a linha vermelha já foi cruzada inúmeras vezes pela OTAN e pelos Estados Unidos, e que isso está cada vez mais incomodando os russos, e que uma retaliação está cada vez mais próxima de acontecer. A gente teve membro, inclusive dos Estados Unidos, Antony Blinken, falando que uma possível incursão na Crimeia, aí sim seria essa linha vermelha. Professor, como assim essa linha vermelha, né? Inicialmente, quando começou o conflito, eu lembro bem, tá? O Putin deixou claro, qualquer tipo de intervenção do mundo ocidental, da OTAN, que ocorrer na Ucrânia, a gente vai considerar que é uma ameaça à Rússia e vai ter retaliação nuclear. Foi a declaração que ele deu, publicamente, depois da invasão à Ucrânia. Pois bem, a gente já teve sistema HIMARS chegando, a Aliança dos Tanques agora chegando, os Estados Unidos, inclusive, dando coordenadas geográficas que o sistema HIMARS vai atacar na Ucrânia. Isso não é intervenção dos países ocidentais? Galera, convenhamos, né? Já teve equipamentos sendo mandados, financiamentos sendo mandados, agora vem mais um pacote de 10 bilhões. Essa aliança de tanques, agora a OTAN está cogitando, os Estados Unidos, inclusive fazer treinamento e colocar alguns militares da OTAN na guerra da Ucrânia. Cara, desculpa, mas isso, se não é intervenção do mundo ocidental, eu não sei mais o que é. E você percebe que a Rússia, claro, tem medo de responder à OTAN. A Rússia responder a essas intervenções que a OTAN faz na guerra da Ucrânia, significa a Rússia atacar uma aliança militar, entende? Então a OTAN, ela vai ganhando campo. Está discutindo agora, possivelmente, mandar caças. E aí, até que ponto que a Rússia vai aguentar? É justamente isso que o Polyansky falou. A linha vermelha já foi cruzada várias vezes e a Rússia não vai suportar mais uma cruzada dessa linha vermelha. Ou seja, uma retaliação nuclear está próxima de acontecer. Falou com essas palavras. E aí, pessoal, vocês pensam que a Rússia realmente vai cumprir a sua promessa? Eu acho que ela já abriu mão da sua promessa muitas vezes, hein? E isso vai demonstrando, dentro do mundo da geopolítica, cada vez mais fraquezas. O Putin é visto como um homem forte. Algumas críticas internas do Kadyrov na Chechênia, o Prigozhin, por exemplo, falando que a logística da Rússia está atrapalhando suas conquistas em Bakhmut. Então, algumas divergências ali internas podem começar a surgir se o Putin não se impor como chefe de Estado da Rússia. Será que o Putin compra essa briga aí com a OTAN? Ou ele tem medo da OTAN e a OTAN vai interferindo cada vez mais, inclusive com o envio de caças? Eu, galera, confesso que gostaria que nenhuma das coisas acontecesse, claro, né? Mas aqui não é torcida, aqui é análise. Tô extremamente preocupado. Beleza, pessoal? Deu para entender os seus principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.